Vitor, o que significa a fala aí do presidente Lula com a ministra Simone Tebet? Leandro, é uma fala que vai, né, do ponto de vista fiscal, é muito positiva, porque a gente sabe que o governo que vinha falando somente em aumento de arrecadação começa agora a falar em revisão de gastos. Depois dessa reunião com a ministra Simone Tebet, que inclusive já tinha falado, né, de um plano maior por parte do Ministério do Planejamento para fazer um escrutínio exatamente de onde o governo está gastando. Se é ouvido também, o ministro Fernando Haddad também fez coro a essa pauta em relação à revisão de gastos. O presidente Lula agora também fala em combate a subsídios, por exemplo, e benefícios fiscais, o que é muito positivo, porque subsídios e benefícios fiscais nada mais são do que gastos públicos, né? O governo deixa, assim, de arrecadar esses impostos, né? Exatamente mediando ali uma relação entre Estado e setor privado, que às vezes pode não ser tão interessante, porque, como disse o presidente, inclusive, tem que ser mapeado ali se esses benefícios fiscais eles dão retorno suficiente para a sociedade, né? Que seja positivo para a sociedade. Então, é uma fala que vai na direção correta em relação à revisão desses benefícios. Agora, o mesmo governo, né, o mesmo presidente que critica, tem uma guinada ali nesse discurso, né? O governo que só falava antes em aumento de arrecadação agora começa finalmente a admitir cortar gasto e rever benefícios, não sabe muito bem de onde tirar, e esse mesmo governo, mesmo presidente, em 2023, no primeiro ano de governo Lula, instituiu 32 novas desonerações, segundo um levantamento do Tribunal de Contas da União. Então, é muito positivo, sim, né? Tantas falas, por exemplo, de Simone Tebet em relação à revisão desses benefícios, o que agora tem o coro do próprio presidente Lula, quanto também as falas de Haddad em relação ao corte de gastos e à revisão exatamente de políticas públicas. O interessante agora, né, o que importa é a gente saber se o governo vai começar a dar vazão a uma agenda de corte de gastos, além, evidentemente, do aumento de arrecadação, como já vinha falando. Isso para quê? Para que o arcabouço fiscal ele funcione, para que esse impacto inflacionário, por exemplo, né, ele não seja tão significativo exatamente por causa do aumento do câmbio, né, porque a gente sabe que essas falas, inclusive essas críticas, por exemplo, de Lula ao presidente do Banco Central, elas só causam estresse no mercado, levam o dólar, e a elevação da moeda americana também provoca inflação. Então, se o governo de fato seguir por uma linha mais moderada, com uma preocupação em relação ao ambiente fiscal, às contas públicas, de fato vai ser muito positivo. Por enquanto, as sinalizações de Lula, de Simone Tebet e do ministro Fernando Haddad, durante essas últimas semanas, né, durante a semana passada e agora no começo dessa semana, elas são muito positivas. Resta ver se o governo vai, de fato, dar vazão a uma agenda robusta dessa revisão dos gastos públicos, Leandro.